Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Psico Online Podcast. Este é o 9º episódio da primeira temporada. Eu sou o Raul de Oliveira, um dos psicólogos do Psico Online e anfitrião desse nosso encontro. Se você nos acompanha e já conhece, manda o seu feedback, compartilha, comenta nos nossos posts. Estamos chegando ao momento decisivo se vamos ou não para uma segunda temporada e a sua participação é muito importante. Agora, se é a primeira vez que você está nos ouvindo, acesse o site psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br. É só digitar psico.online. Este e os outros episódios você encontra no endereço anchor.fm/psico.online e em outros agregadores como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E claro, se você ouve pelo Apple Podcast, não esquece de avaliar e deixar a sua nota aí, ok? O tema de hoje é pais sobrecarregados e a autonomia das crianças. E estamos aqui com a Jéssica Iuliano, psicóloga, que atua na clínica com o público infantil e, claro, uma psico online. Se você ficar com dúvidas ou quiser marcar uma consulta com ela, é só acessar o psico.online e clicar no botão Agendar Agora ou enviar um WhatsApp para 11 99 405 2821. Repetindo, 11 99 405 2821. Ou, anota aí, mandando uma mensagem pelo Instagram da Jéssica, que é jaiuliano.psi, ou pelo WhatsApp da Jéssica, que é o 11 98676 4396. Repetindo, 11 98676 4396. É isso aí, obrigado pela presença. Tudo bem com você, Jéssica? Tudo bem, Raul. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre um tema que eu acho que é bem relevante e está contribuindo um pouco para as nossas reflexões, enfim. Agradeço o convite e a oportunidade. Eu que agradeço você por aqui. Bom, eu já sei um pouco do que vamos falar. Conta para todo mundo que está ouvindo. Pais sobrecarregados e a autonomia das crianças. Quer falar do que primeiro? Acredito que, a princípio, sobre os pais, Raul. O acúmulo das funções dos pais tem sido bastante evidente. Uma vez trabalhando na clínica com criança, tem chego bastante essas queixas, né? E eles falando a respeito do sofrimento, do quanto está sendo delicado esse momento. E aí eu quis trazer um pouco de algumas reflexões em cima desse tema e dos desafios que todos eles estão vivenciando. Tanto pela parte do cuidado da casa, das atividades home office, também pelas necessidades e atender aos apelos das crianças. Entendi. E Jéssica, quando a gente está falando de pais sobrecarregados, a gente está focando mais nesse período de pandemia ou é já no geral mesmo que a gente está falando? Quando a gente fala de pais sobrecarregados, é uma realidade muito comum na nossa sociedade. Então, não necessariamente durante a pandemia. O que aconteceu é que muitas vezes, nesse período, eles tiveram que, de uma maneira muito brusca e rápida, se adaptar para dar conta das necessidades. E foram muitas mudanças, principalmente na rotina das crianças, na questão do trabalho home office, e eles não estão contando com o auxílio de outros cuidadores, dos avós, muitas vezes de outras pessoas que trabalhavam na casa para dar esse suporte, de atividades extras que as crianças costumam fazer. Então, a questão dos pais sobrecarregados, ela é um assunto contínuo, né? Ele já existe há algum tempo, porém, nesse momento, ela ficou mais evidente, acredito eu, por conta dessas mudanças bruscas que todos tiveram que se adaptar. Entendi. E o acúmulo das funções dos pais em casa durante a pandemia, durante a quarentena, o que impacta, assim, realmente? Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, já. O acúmulo da função dos pais tem sofrido várias oscilações, né? Tanto nas questões pessoais deles, quanto nos filhos. O que a gente tem observado é que eles passam desde emoções, então assim, raiva, tristeza, culpa, às vezes por estar trabalhando, ansiedade, agitação, um excesso de trabalho, cansaço físico e emocional, quadros de estresse crônico. Então, eles terem que desempenhar várias atividades ao longo do dia, sem ter como dividir muitas vezes esse fardo, dar conta das necessidades deles, dos familiares e das crianças, está sendo um desafio muito grande. Entendi. Eu tenho visto no Facebook realmente o pessoal reclamando bastante que não sabe nem lidar direito, né? Porque agora, além de lidar com o casal,
de ter os problemas, tem que ligar. Assim, já lidava. Mas na hora que você ia para a empresa, acabava sendo um refúgio, né? E agora é criança em casa, pai em casa, todo mundo em casa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Raul, tá sendo muito comum, assim, na clínica, porque o que também acontecia? Os pais acabavam, né, dividindo esse cuidado tanto com a escola, né, com atividades extras, inglês, enfim, atividades físicas e outras atividades, como também com os avós, com outros cuidadores, com o tio. Enfim, as crianças não necessariamente ficavam só em casa com os pais. Então, eles, tanto as crianças quanto os pais, que também executavam outras atividades além do trabalho fora de casa, tinham diversos momentos de prazer, momentos para si, momentos entre o casal, momentos do grupo. Eles já estavam de alguma forma distribuídos e organizados dentro de uma rotina. E o que a gente vê hoje é que isso mudou muito, e de uma maneira muito brusca, e eles acabaram se vendo muitas vezes sozinhos para lidar com esse excesso de demandas e com as tarefas de casa, né? Porque muitos pais que às vezes contavam com outras pessoas auxiliando tiveram sido afastadas, ou por conta da proteção, por conta da locomoção, enfim. Mas isso, no final das contas, não é bom? Que é para retomar os laços entre pais e filhos, entre a família, trazer um pouco mais a família para o centro das relações? Então, ele é bom, né? A ideia de conviver, de ter uma convivência melhor em família, é uma ideia positiva. Eu acho que todo mundo acaba ganhando, se conhecendo mais. Mas, ao mesmo tempo, se ela não ocorre de uma forma estruturada, ela pode causar uma série de desequilíbrios e conflitos, né? Principalmente pela forma como ela veio, uma forma abrupta, por um período imprevisível, que a gente não sabe quando que vai conseguir retomar, e justamente sem suporte. E muitas vezes a quantidade de demanda que os pais traziam para si, né, a carga de trabalho, a carga das tarefas de casa é muito grande. E aí quando a gente entra junto com as necessidades das crianças, necessidades tanto biológicas, né, de comer, se alimentar, dormir bem, fazer as refeições, a gente tem as necessidades das escolas, que os pais também não são obrigados, nem estavam acostumados a dar conta, então eles não têm dimensão dessa realidade, da complexidade das aulas, e ainda por cima essa questão do brincar, que as crianças não têm outras crianças para brincar, demandam atenção muitas vezes o tempo inteiro. Então, quanto menor a criança, mais ela acaba solicitando de alguma forma atenção e cuidados, e a gente acaba não encontrando, né? Entendi, Jé. E como que você acha que a autonomia pode contribuir nesse processo? Eu acredito que seja uma grande oportunidade, tanto dos pais auxiliarem no desenvolvimento das crianças, quanto das crianças conseguirem auxiliar nas atividades de casa, nessa rotina, de alguma forma aliviando esse acúmulo de funções dos pais, né? Aliviando a carga e distribuindo as tarefas dentro de casa, inclusive na execução das atividades. E, Jé, até para ficar mais claro, o que você quer dizer? O que é essa autonomia? É deixar a criança fazer o que ela quer? Não, a autonomia é desenvolver que a criança, dentro das próprias possibilidades, né, com auxílio dos adultos, esse auxílio cada vez menor, possa desenvolver novas habilidades. Então, é auxiliar nesse processo dela de aprendizagem de uma forma segura, que permita que ela cada vez se desenvolva para as próximas etapas. Jé, mas como que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo. Eu fico o dia inteiro em atendimento, tô aqui conversando com um monte de pessoas, e aí a minha criança de 3 ou 4 anos o tempo todo fica pedindo ô pai, ô mãe. Como que eu dou autonomia para uma criança dessa, se na verdade durante essas reuniões o que eu quero é tipo, fica quieto, não pode falar, o que é? Como que eu faço isso? Na verdade a gente tem que levar em consideração a capacidade e a idade da criança, tá? Então, por exemplo, uma criança muito pequena, ela vai ter uma dificuldade de controle do tempo. Uma criança de 3 anos, por exemplo, ela vai ter uma dificuldade de espera, uma dificuldade de compreender muitas vezes as regras, se manter sem atenção dos pais por um período prolongado. Então, quando a gente fala de desenvolver autonomia, é sempre partindo do olhar para a criança e para as possibilidades dela, respeitando sempre a idade, a maturação dela, né, o quanto ela está desenvolvida, a capacidade que ela tem. Então, a gente sempre vai reduzir a expectativa, iniciar do zero e pensar em construir esse caminho. Então, por exemplo, se você quer que essa criança, de alguma forma, aprenda a pedir, né, ou a esperar, a gente não vai começar já exigindo dela uma espera longa. A gente sempre inicia de uma espera menor, dando algum tipo de apoio, de incentivo para que ela se mantenha esperando, para que isso vá sendo construído ao longo do tempo, né, e dessas atividades que a gente vai desenvolvendo, sempre incentivando, para que ela consiga, de uma forma mais autônoma,
autônoma, aguardar, né? Então, assim, as atividades são sempre olhando para a realidade da criança, para as possibilidades dela e sempre de passos de forma gradual, para que ela consiga atingir o esperado. Então, tá errado se eu der uns gritos aqui, assim, por exemplo, fica quieto, eu não quero saber de você. Isso não pode fazer? O que acontece? Muitas vezes, se a gente acaba reagindo de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais incisiva, a gente não vai estar nem acolhendo a necessidade da criança, porque muitas vezes o que ela tá chamando naquele momento é porque ela quer uma atenção e ela nem vai conseguir compreender a necessidade daquele momento, a solicitação que você fez. Então, o gritar pode de alguma forma desestabilizar ela emocionalmente, né? E aí ela vai ter respostas emotivas, né? Ela pode chorar, ficar com raiva e isso desestabilizar de uma outra forma, né? Então, eu acredito que assim, que às vezes a gente faz isso, que é natural, muitas vezes a gente não tá preparado para aquele momento, mas a gente não só não vai contribuir para a criança desenvolver e aprender, como também a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Porque muitas vezes ela pode parar naquele momento, mas depois de um tempo ela voltar a ter uma outra reação ou desenvolver essas questões emocionais, né? Ficar chorando, ficar mais isolada, se sentir culpada, não compreender a situação no total. O que eu vejo é que quando isso acontece, as crianças elas voltam com mais força, né? Ao invés de parar e dar o tempo que o pai precisa ou que a mãe precisa, ela volta a participar mais ativamente, buscando essa atenção. É assim mesmo com todas as crianças? O que acontece é que as crianças têm, todos nós, né? Quando nascemos, temos o cérebro que vai desenvolvendo ao longo das idades. Tem uma parte do cérebro que ela é mais racional, ela é mais concreta, ela ajuda a gente no autocontrole, e uma outra parte que é mais emocional, que é responsável por essas respostas de raiva, né, de gritaria, de choro. Essas respostas são mais instintivas, que a gente age muitas vezes sem pensar. A criança, ela ainda não tem um autocontrole para poder responder de uma forma adequada usando esses dois tipos de resposta. Então, muitas vezes, ela até conseguir reagir de uma forma esperada, ela precisa sim do auxílio do adulto. Então, quando a gente age de uma forma desproporcional, ou a gente oferece um modelo, dá um exemplo de que ela tem que agir no grito, ou ela acaba se amedrontando, se sente culpada, e no momento seguinte ela pode usar disso, porque muitas vezes o que acontece? O pai vai parar o que ele tá fazendo pra olhar pra ela e pra gritar. Então, ela vai ter atenção. Muitas vezes, se ela quer a atenção do pai, ela vai ter nesse momento. E então, isso também não contribui a médio e longo prazo. As crianças estão desenvolvendo essa capacidade de raciocínio. É importante, sim, a gente observando sempre cada faixa etária, ter uma ideia desse processo de médio e longo prazo, né? Elas terminam e o cérebro desenvolve até por volta dos 18, 20 anos. Então, elas terão várias etapas a serem concluídas até lá. Uma coisa que eu acho que vale até falar, todo mundo que está trabalhando em home office, que está fazendo ou videoconferência ou live, que é normal, e acreditar que o outro também está passando por esse momento. Então, se, por exemplo, vê que a criança está participando, auxilia o amigo, né? Chega e fala, entende? Fala assim, deixa a criança do lado, deixa a criança participar, fala oi para a criança na reunião, traz ela para dentro do contexto e acolhe essa atenção. E aí, na hora que você traz, por exemplo, se a gente está conversando aqui e os nossos filhos aparecem e querem atenção, aí você coloca eles, fala assim, tipo, oi filho, olha o que está acontecendo aqui, papai, a mamãe tá trabalhando, dá oi pro tio que tá lá do outro lado, aí o tio mostra, o outro lado mostra, e aí fala, vai brincar um pouquinho, faz isso daqui que eu vou continuar aqui e conversa na sequência. Isso é uma atitude mais comum, mais assertiva? Isso, porque de alguma forma você vai estar dando uma atenção, né? Vai estar oferecendo um suporte saudável, vai estar de alguma forma auxiliando com relação à curiosidade dela. Muitas vezes ela tem por trás o que o pai passa tanto tempo na frente do computador. E aí, de certa forma, você pode depois, na sequência que você acolheu a necessidade dela, direcionar ela para uma outra atividade. É mais fácil dela conseguir acolher a sua solicitação do que você simplesmente tentar ignorar, né? Ou agir de uma forma desproporcional. E, Jé, como é que eu sei que a criança está preparada para realizar algumas atividades? Essa é uma questão bem complexa, mas eu vou tentar simplificar. As crianças, elas, desde que elas nascem, elas vão desenvolvendo habilidades. Então, a gente vai observando que elas vão cada vez aprendendo algumas coisas, né, gestos, ficando mais atentas, né, e a partir do momento que elas vão desenvolvendo essas autonomias, vão desenvolvendo essas habilidades de conseguir desenvolver algumas tarefas, de atender a pedidos, né, de seguir algumas instruções simples, às vezes senta, levanta, vem, me dá, pega. A gente já também
pode estar desenvolvendo autonomia. O que é autonomia? É esse processo no qual a gente vai auxiliar com que elas tenham independência nas atividades que ela precisa. É óbvio que vai ter que sempre estar atenta às necessidades e às possibilidades da criança, a realidade na qual ela está passando, o que para ela é possível naquele momento. Mas isso, se a gente está mais atento, a gente consegue observar e sempre pedindo um pouco mais, oferecendo suporte, ensinando, dando uma instrução e conseguindo acompanhar o desenvolvimento dela para as próximas etapas. Hoje, eu estava pensando aqui, a gente está preocupado muito com o desenvolvimento, a gente está focado com a autonomia das crianças, que é o tópico de hoje, mas e os pais? Qual que é a dica que a gente daria para os pais nesse momento? Eu acho que você tocou num assunto que é primordial. Inclusive quando você falou, né, justamente de ser normal isso estar acontecendo. É um desafio para todo mundo. Tem dias que vão ser mais fáceis, que as coisas vão dar certo, que o dia vai fluir bem, e tem dia que não, que vai ser um caos, que vão acontecer vários desafios durante o dia, e a ideia vai ser só terminar minimamente bem no fim do dia. Então eu acredito que a principal dica que eu posso dar é as pessoas se respeitarem, sabe? Respeitar as suas necessidades, estarem atentas às próprias necessidades e flexibilizar a vida para elas. Tem dias que vai dar para fazer uma rotina perfeita e seguir uma série de recomendações e mesmo dos nossos planos, e vai ter dia que não, que às vezes ou a gente não vai estar preparado emocionalmente, ou a gente não vai ter suporte, ou vai acontecer alguma coisa que vai nos desestabilizar e a gente vai precisar de alguma forma reunir, se equilibrar para conseguir lidar com o que vem, né, nos outros dias. Então eu acredito que se observar e estar flexível para mudanças de planos é uma questão muito importante nesses dias, enfim, para a vida, né? Eu acho que também a gente pode dar a dica, né? Se precisar, pode fazer um pouco de terapia. Exato. Muitas vezes as pessoas acham que a terapia é algo muito distante, né? É algo para alguém que está num nível de adoecimento extremo, mas não. Justamente o fato de não conseguir dar conta, de acumular, de se desorganizar, de ter respostas emocionais, choros, né? Se sentir ansioso, agitado, irritado, também pode ser, sim, aliviado através da terapia, né? Então é muito importante estar atento a si para conseguir observar o que a gente está conseguindo dar conta e que não, e procurar uma ajuda profissional. E sabendo que, por exemplo, os pais podem estar fazendo terapia e tudo mais, além de tudo, vale a pena a gente pensar, os pais também, eles têm que deixar de querer que a vida seja colocada numa caixinha, tudo planejado. Porque nem sempre o dia a dia é planejado, foi isso que você disse, né? Exato, nem sempre dá pra gente se encaixar na expectativa do dia, né? E no final das contas, esse jogo de cintura, tem alguma dica para os pais? Então, sim, na verdade eu separei até algumas dicas para auxiliar nesse manejo, né? Que muitas vezes não é simples. Até como você comentou, quantas vezes a gente se depara com desenvolvimento, observando questões e necessidades das crianças que a gente não consegue lidar, né? Então, aqui são algumas dicas simples e umas mais diretas para auxiliar nesse processo de tentativas, né, de desenvolver uma autonomia, de conseguir possibilitar que as crianças também deem passos e contribuam para as atividades de casa, enfim, do lar. Pode mandar ver. Quais são as dicas que você trouxe pra gente, já? Incentivar as atividades adequadas à idade. Então, a partir do momento que a criança, por exemplo, conseguir andar, a fazer as próprias alimentações, que a gente sempre incentive que ela se mantenha fazendo as atividades adequadas para o desenvolvimento da faixa etária dela. Uma outra questão que é bem importante é não fazer pelo seu filho o que ele já consegue fazer sozinho. Essa eu acho que é uma das dicas que para mim são mais gritantes, então mais importantes. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que o seu filho já sabe se alimentar, já sabe pôr o pé no sapato, né, já sabe pôr o braço na blusa, enfim, isso para as atividades mais complexas, a gente deixar de fazer por eles. Muitas vezes a gente está tão ansioso que ou tá com tempo curto, né, enfim, tá num processo, tá acostumado, tem o hábito de auxiliar, que a gente tira a oportunidade deles de desenvolverem essa habilidade que eles já adquiriram, né? E o quanto isso também atrasa o processo.
Porque ele vai, aprendendo essa habilidade, ele passa a ter a chance de desenvolver outras habilidades. E o quanto, muitas vezes, a gente precisa de atividades constantes para que a gente desenvolva ela de uma forma melhor. Quer seja a escrita, né, para dirigir, quantas atividades que a gente... Até cozinhar, né? Quantas vezes a gente teve que fazer arroz para ter um arroz do jeito que a gente espera. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para a criança também. Então, não estou querendo dizer que, por exemplo, a criança nunca colocou o sapato sozinho. E aí a gente vai dar para ela um sapato com cadarço. Não é isso. Então, primeiro ela põe o pé no sapato. Depois a gente pega um sapato com velcro, né? E aí ensina ela a pôr o velcro. No segundo momento, a gente... Então, assim, ir de uma forma gradual, se aproximando do que a gente espera. Com auxílio, mas nunca voltando para trás e fazendo o que ela já sabe. Você fez eu lembrar de uma técnica que eu costumo aplicar para ensinar a mexer no computador e para estudar. No final das contas, em muitos momentos, a gente acaba respondendo perguntas exatamente por causa da pressa e no final esquece de utilizar como que você pesquisa, como que você faz. É dar a oportunidade de devolver isso. Então é lidar mais com a nossa ansiedade pensando no outro. É isso? Muito bem. E aí, o quanto isso contribui para que ele se sinta seguro, confortável, né? Tenha várias oportunidades de desenvolver aquilo com mais segurança, mais autonomia. Até porque a gente está próximo, a gente está observando, né? A gente pode estar corrigindo, pode estar mostrando o que poderia ser feito melhor. E o quanto isso é bacana para que ele desenvolva essas habilidades em outros contextos, né? Porque uma vez que ele começa a desenvolver em casa, ele pode ir desenvolvendo em outros ambientes. E aí, dar essa autonomia no final, ajudar aos poucos. Fazer ela ir aprendendo o que ela pode, né? Mediar esse acesso a isso para ela. Isso, mediar de uma forma gradual e constante, né? E sempre permitindo que ela dê os passos dela de acordo com as possibilidades dela, que não volte para trás. O que você quer dizer com esse constante? Constante assim, por exemplo, não adianta um dia a gente incentivar a criança a comer sozinha e no dia seguinte a gente vai lá e dá na boca dela, né? O quanto ela precisa, por exemplo, se ela tá nesse processo de aprender a pegar na colher, com que a gente diariamente incentive ela desenvolvendo. Não sei se é tão claro, mas dificilmente ela vai conseguir desenvolver isso de uma forma rápida, ter um retorno assim, conforme a gente espera, num momento rápido, num período curto. Mas é essa constância do nosso incentivo que ela vai se aproximando do ideal. Então, muitas vezes a gente... Então quer dizer que meu filho, a minha filha, meu sobrinho, a minha sobrinha não vai aprender a fazer as coisas no tempo que eu quero? Ela não vai sair já do tipo, eu vou falar pra ela, põe o sapato, ela já vai pôr o sapato? Não. E essa é uma realidade que às vezes a gente não se dá conta, né? O quanto muitas vezes a gente propõe pra eles atividades novas, né, achando que porque eles fazem atividades similares eles vão conseguir, e aí às vezes tem algumas experiências desastrosas, né, e às vezes a gente os culpa por eles não estarem seguros, não terem atingido as nossas expectativas. Então, justamente o processo é olhar para a criança, para os adolescentes e permitindo que eles vão desenvolvendo, né? Então, uma dos outros pontos e das outras dicas que eu acho que é reduzir a expectativa, é criar a expectativa real. Às vezes as pessoas usam outras crianças como comparação. Ah, mas olha, o fulaninho, né? O seu amiguinho já dorme sozinho e você não dorme sozinho, mas peraí, vamos observar. Dentro da nossa família, o quanto a gente incentivou ele a dormir sozinho? Quantas oportunidades a gente deu de dar esse apoio, né? O que a gente fez para contribuir para que ele fosse se sentindo seguro e confortável? Porque tem algumas coisas que vão ser mais fáceis e outras que não. Como pra gente também é assim, né? Então é importante comparar a criança sempre com ela mesma e reduzir a expectativa, criar a expectativa real, sempre dando passos pequenos. Eu acho que eu vou colocar uma outra dica aí nas suas dicas, que é assim, analisar o quanto é nossa ansiedade e o quanto é realmente a necessidade da criança no momento, né? Exato. Entendi. Muito bom. E qual que é a outra dica, Jéssica? Tempo de qualidade aumenta a conexão. Então, enquanto a gente tendo uma relação segura, confortável, uma relação saudável com a criança, vai aumentar muito a disposição dele em estar experimentando, entendendo os nossos pedidos, desenvolvendo, compartilhando coisas com a gente. Então, a gente tem um tempo de qualidade, um tempo no qual a gente se olhe para a criança, permita que ela escolha o que quer fazer, esteja atento ao que ela fala, ao que ela gosta, olhando para ela, melhora a conexão que a gente tem
tem com ela e vai melhorar a nossa relação, que vai contribuir para diversas áreas da vida. Então os meus medos impactam nessa criança e a minha falta de tempo também impacta nessa criação? Também, porque muitas vezes a gente não consegue observar as necessidades dela, o que ela tá querendo dizer quando ela tá pedindo uma atenção. E o quanto às vezes a gente dificulta isso, porque a gente não entende que às vezes a criança é mais sensível, ou que ela tá com fome, ou que ela tá com sono, e não é só uma birra, né? E o quanto o fato da gente não estar conhecendo e próxima dela, dificulta isso, esse processo da gente poder observar e oferecer o que ela precisa e ajudar a instruir ela quanto à necessidade. Entendi. Tem outra dica? Ser firme e consistente com o que é proposto. Então, o que quer dizer isso? Ser firme não quer dizer ser bravo, ser agressivo. Ser firme é se manter pedindo e uma vez que a gente solicita alguma coisa, é não recuar, né? A gente pode até flexibilizar o pedido, mas sempre incentivar ela a executar as coisas no qual a gente se propõe e se manter consistente. Então, por exemplo, às vezes o pai pede, você tem que organizar as coisas da escola. E aí no dia seguinte ele vê que o filho tá com preguiça, tá na cama, tá enrolando pra sair. Aí o pai começa naquela negociação. Então, assim, muitas vezes a criança não entende que é uma obrigação dela, justamente porque tem dia que tem que fazer, tem dia que não tem dia que o pai vai lá e faz. Então ela fica confusa no meio do processo. E a partir do momento que a gente espera e cria um acordo no qual, dentro das atividades de casa, a criança tem responsabilidade, a gente também tem que permitir com que ela compreenda a responsabilidade dela no processo, né? Então, se o combinado foi que ela organizasse as coisas dela da escola, a gente tem que criar meios e se manter consistente, constantemente, incentivando e levando ela para executar o que é solicitado. Um exemplo que eu dou normalmente com essa dica de consistência é a formação das regras. Então não adianta nada você falar, eu vou jogar esse brinquedo fora, e utilizar a ameaça e você nunca joga esse brinquedo fora. Exato. E aí ele aprende então, assim, que isso não necessariamente que não é consequência. E não quer dizer que você falou que vai ameaçar, que você ameaçou que você vai executar. Então eu acho que é claro, deixar claro para os pais. Primeiro que ameaçar não leva nada a lugar nenhum, não traz nada de bom, né? É mais fácil você trazer aí um reforçamento positivo, que a gente chama. É do tipo, ok, trabalha com ele, o que ele quer muito e com o objetivo de alcançar aquilo que ele deseja muito, ao invés de trabalhar do tipo com essa ameaça. Mas, se em algum momento a gente tiver que fazer uma ameaça, então eu vou jogar esse brinquedo fora. Para a criança perceber, você tem que cumprir a sua palavra. Então tem que fazer jus àquilo que você falou. Eu até brinco com os pais, para eles pensarem antes e sempre proporem coisas que eles vão conseguir bancar. Porque se em algum momento eles não bancarem, eles vão estar ensinando para a criança que a fala deles não vai ser efetiva, né? Que o que eles falarem que vão fazer, não necessariamente vai fazer. E isso gera uma grande confusão na cabeça da criança. Você fez eu lembrar de outra coisa, que os pais, eles deveriam, pelo menos, falar que tem é muito de complicado, eles deveriam pensar principalmente que eles não são só amigos dos seus filhos, né? Eles são os pais. Então tem momento ali que não adianta, que ele não vai poder agradar a criança. Exato. Até porque pôr limites, né? E falar a respeito de regras é primordial para o desenvolvimento saudável da criança. Quando ela aprende isso em casa, na família, ela consegue lidar com isso de uma forma muito melhor na sociedade, em outras áreas. E o quanto é importante que isso seja feito de uma forma segura, tranquila, que ela consiga ir aceitando e lidando com isso de uma forma gradual. Eu lembrei de um artigo que o título era: existem mais pais hiperpassivos do que crianças hiperativas. Será que é isso que a gente está falando? Pois é. O quanto, né, muitas vezes os pais, às vezes, por não saberem ou como fazerem, acabam permitindo que as crianças, enfim, se percam nesse processo, né? Eu vejo muito na clínica pais que trazem queixas das crianças, mas que no médio e longo prazo a gente observa que eles também têm uma contribuição para que isso se mantenha ou ter ampliado, né? Então, aí, a parte do trabalho de um psicólogo infantil não é trabalhar só com a criança, é trabalhar também com os pais para eles olharem o quanto a atitude deles, algumas omissões, negligências também contribuem para que as crianças não compreendam, né? Tenham dificuldades nesse processo de desenvolvimento. Então é primordial esse trabalho em conjunto. Tem mais dica? Tem. Incentivar sempre a criança ter escolhas e resolver problemas. Então, assim, sempre incentivar ela a reparar. Teve algum dano? Ela fez algo de uma forma desproporcional, não pensada? Sempre trazer ela para pensar junto na solução. Ela tanto vai se sentir mais segura e mais confortável, quanto ela vai estar desenvolvendo essa habilidade, né? A resolução de problemas.
problemas. Quando a gente fala de escolha, Raul, às vezes os pais me perguntam, mas então ela vai ter que escolher se ela toma banho ou não? Aí eu acabo brincando, eu falei, não, mas ela pode escolher se ela vai querer tomar um banho quente ou um banho frio. Ela pode escolher se ela vai querer tomar um banho com ursinho ou um banho com a bolinha. Ela pode escolher se ela vai querer tomar banho com o papai ou com a mamãe, entendeu? Não é simplesmente que ela vai escolher se ela faz ou não atividade, mas ela pode escolher, às vezes, como essa atividade vai ser feita. Então, assim, toda vez que a gente cria a oportunidade da criança ter uma escolha, ela se sente mais participativa do processo. É muito comum com crianças que às vezes não, né? Ficam nesse looping, né? E às vezes são mais resistentes. Quando os pais mudam, ao invés de impor as coisas e começam a oferecer oportunidades dela poder escolher entre as coisas, né, elas acabam sendo mais cooperativas. Entendi. Uma coisa que eu costumo dizer para os pais que procuram também é que boa parte dos problemas que eles acham que a criança tem faz parte mais desse comportamento que eles estão ensinando, né? Todo sentido. Tanto que tem... quantas vezes a própria forma deles lidarem com isso, com elas, é uma forma de exemplo, né? Acaba mostrando para eles como eles têm que reagir, como que eles acabam sendo modelo, né, do que fazer, e às vezes não é um modelo adequado para a idade, para o esperado naquele momento. Então é muito importante esse olhar, né? Jess, tem uma dúvida que é minha. O que vale mais a pena? O modelo ou como eu falo para a criança fazer? Olha, Raul, a gente percebe, né, nesse manejo com crianças, o quanto muitas vezes o modelo ele acaba sendo mais efetivo. Porque muitas vezes a gente fala, como você mesmo falou, muitas vezes a gente ameaça, fala coisas e às vezes a gente não cumpre. Então eles não têm acesso à consequência disso, eles não observam essa mudança na ação, na atividade, no comportamento. E o quanto muitas vezes um modelo, um exemplo, é algo real que eles vêm acompanhando ao longo da vida. Pais que leem mais, acabam contribuindo para que os filhos leiam também. Pais que frequentam ambientes de atividades culturais também acabam fazendo que os filhos despertem o interesse e a curiosidade. Então, quanto muitas vezes os pais são modelos, são referências, também criam ambientes que possibilitam que as crianças desenvolvam. Gostei. Tem mais alguma dica? Tenho. Uma outra dica é pensar em organizar o ambiente e o espaço para facilitar as atividades que a gente vai propor. Se a gente vai iniciar uma outra atividade, o que a gente pode fazer no ambiente que de alguma forma vai facilitar para que ele compreenda, que ele siga de uma forma adequada, que ele consiga se sentir confortável para executar aquilo. A gente sempre fala, se for possível, se antecipa. Vejo que muitas vezes na pandemia os pais estão exaustos, estão cansados, então às vezes eles solicitam alguma coisa e eles também não estão preparados para executar aquilo. Às vezes eles falam, vem comer, mas a comida não tá pronta, não tá na mesa, não tá... E aí o quanto isso gera um desconforto, às vezes na criança, que fica inquieta, fica esperando. Então assim, sempre que possível, prepare o ambiente para receber a criança e para que ela consiga se organizar e executar o que é solicitado. Se antecipar faz parte, muitas vezes poupa muito desgaste, estresse, desconforto, porque a própria criança tem as questões dela, né, de ansiedade, de distração. Quanto é importante a gente estar atento a esse processo. Tocou nesse assunto da ansiedade da criança. Criança tem ansiedade, criança tem depressão, criança tem algum outro problema que... Como que eu sei se essa criança tá realmente com algum problema ou que tem alguma coisa para ver isso? E quando que eu devo procurar, por exemplo, um psicólogo? Sim, as crianças têm depressão, as crianças sofrem de estresse, de ansiedade. Não é tão comum, não é muito falado, mas existe sim quadros de criança com tristezas, com falas bastante sensíveis, às vezes falas até depressivas, né? Falando de morte, de sumir. Com relação à ansiedade, a gente observa crianças até com reações fisiológicas, vomitando, tremedeira, taquicardia, que tem febre, dor de barriga, por questões emocionais, que antecipam a eventos importantes, significativos ou aversivos, né, que são ruins para ela. E com relação até o estresse, né, toda mudança brusca gera um desconforto. A gente, enquanto adulto, também observa isso. Só que nas crianças, muitas vezes não é perceptível, porque elas reagem de uma outra forma, né? Às vezes a criança fica mais agitada, tem dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, para se concentrar, para se permanecer numa atividade, né? Pode relatar dores fisiológicas, como eu falei. Então é muito importante os pais estarem observando as crianças, toda vez que eles de alguma forma identificarem reações desproporcionais ou dificuldades que se mantêm por um período longo, procurando ajuda profissional de psicólogos para poder entender esse processo. O quanto as pessoas, de uma forma geral, sofrem por questões emocionais e muitas vezes não conseguem lidar com isso sozinho, né? Eu acho que é legal a gente deixar claro que quando a gente fala procurar um psicólogo, não quer dizer que você vai botar a criança em uma terapia aí de
um ano, coisas do gênero. Às vezes você pode trazer um dos formatos de atendimento, são os atendimentos breves. Então você marca uma consulta com o psicólogo e o psicólogo vai conversar, vai trazer dicas e vai propor algumas tarefas, algumas atividades. Isso é possível também, não é, Jé? Sim, na verdade, assim, o trabalho do psicólogo com a criança, a gente tem orientação de pais, né, que é feito só com os pais, muitas vezes com crianças menores, isso funciona de uma forma melhor. Tem, às vezes, um processo de avaliação, às vezes a gente tem até conversas pontuais. Quando é um caso específico, a gente observa, faz uma avaliação prévia, pode até sugerir algumas possibilidades, algumas estratégias de enfrentamento e vai acompanhando, né? Não necessariamente esse atendimento, como você falou, dura um ano, né? 1 ano e meio. Muitas vezes é um atendimento por um período menor para atender essas necessidades dela mais urgentes, que estão gerando desconforto, desestabilidade. Eu tenho visto isso bastante, né? As pessoas, elas não percebem esse trabalho do psicólogo como consulta. Então a gente pode, por exemplo, você cobrar uma sessão só, cobrar 2 sessões, então não necessariamente vai ficar aí fazendo terapia, mas vai te trazer algumas dicas, algumas dinâmicas que podem ajudar nesse processo. Uhum. É muito comum, na verdade. É um trabalho novo, né? No qual os pais muitas vezes não sabem exatamente como que é a atuação de um psicólogo com criança e o quanto é um trabalho rico, né? Que nos permite várias possibilidades, né? Às vezes a gente alterna de acordo com a necessidade, os atendimentos com a criança, com os pais. Às vezes a gente encaminha para um outro profissional. Se a gente observa alguma necessidade, né, da área da saúde, pode ser um fono, até um psiquiatra, né? Sempre é um trabalho em conjunto, olhando para a criança e buscando que ela desenvolva da forma mais saudável, né, e com o melhor bem-estar possível. Cuidando da autonomia e do desenvolvimento da criança, né? Exato. Gente, foi muito legal, não foi? E estamos chegando ao finalzinho deste episódio e da temporada. Sendo assim, queria lembrar você que o Psiconline é um projeto que liga você, que está aí nos ouvindo, a um psicólogo. E que, para isso, desenvolvemos diversos conteúdos que podem ajudar você no seu dia a dia. Por exemplo, aqui no podcast, nos episódios anteriores, falamos de sexualidade feminina, habilidades sociais, as dificuldades dos professores, alunos e pais nas aulas online durante a pandemia. Falamos da romantização do sofrimento, da terapia cognitiva comportamental e de relacionamentos abusivos, mais um monte de coisa. Confere aí acessando o psico.online no seu navegador. Vale dizer que nós somos vários profissionais e que quando você entra em contato com a gente, por exemplo, via site ou via WhatsApp, um dos nossos psis vai fazer uma triagem e uma série de perguntas antes de encaminhar você para uma consulta. Valores, dias e horários você acerta com o profissional indicado. Lembre-se do seguinte: todos nós do Psiconline desejamos atender você da melhor maneira possível. Assim, se a situação financeira apertou, se você tem alguma dúvida, entre em contato. Vamos fazer de tudo para você ser uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia. Ok? Jéssica, gostou? Vamos falar tchau pra galera? A palavra é sua para últimas dicas e para dar tchau também. Oi, Raul, adorei. Eu acho que é muito rico poder estar falando a respeito de questões tão importantes, né, no dia a dia dos pais, das crianças. Agradeço novamente, né, o convite, a confiança, e eu estou à disposição. Se tiverem dúvidas, outras coisas, pode me mandar, vou estar respondendo, tá bom? Muito obrigada, viu? Mas se você quiser falar com a Jéssica, é só acessar o site lá. Na hora de preencher o formulário, tem um campo que quer falar direto com um determinado psicólogo. É só digitar o nome da Jéssica que a gente encaminha para ela a mensagem. Jéssica, muito obrigado, de verdade. Espero que tenha gostado. Espero que a ansiedade do primeiro episódio tenha passado. E é isso. Galera, obrigado e compartilhem. Jéssica, um beijo. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.